Um conflito de décadas, uma região em disputa na zona de influência da Rússia, uma relação em que o uso da força começou a prevalecer sobre a diplomacia. Estamos falando de Nagorno-Karabakh, enclave separatista que simboliza uma tensão duradoura entre Armênia e Azerbaijão. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. Dia seguinte a uma explosão que deixou pelo menos 125 mortos em um posto de gasolina em Nagorno-Karabakh, região que geograficamente fica dentro das fronteiras do Azerbaijão, mas que tem população de etnia majoritariamente armênia e abriga um movimento separatista. As causas da explosão são incertas, mas a tragédia teve um número tão alto de vítimas porque uma fila enorme de carros esperava para abastecer em meio a um êxodo de moradores da região para a Armênia, país vizinho. O governo armênio diz ter recebido cerca de 19 mil pessoas desde que abriu as suas fronteiras no domingo. O que motivou esse êxodo foi uma ação militar do Azerbaijão. Foi uma operação relâmpago em Nagorno-Karabakh no dia 19 de setembro, sob o pretexto de combater ações terroristas. A ação teve como alvo apenas estruturas militares de acordo com o governo azeri. Azeri é o gentílico do Azerbaijão, o nome que se dá a quem vive lá. Mais relatos de veículos de comunicação, como a emissora qatari Al Jazeera e o jornal britânico The Guardian, apontam que aldeias da região também foram atingidas pelo Azerbaijão e que a operação tem o objetivo de forçar a migração dos moradores de Nagorno-Karabakh e esvaziar o território. Segundo o governo da Armênia, 200 pessoas morreram nos ataques. Horas depois da operação, o Azerbaijão e a Armênia assinaram um cessar-fogo. Os armênios, que apoiavam as forças separatistas de Nagorno-Karabakh, tiraram suas tropas da região e prometeram desmilitarizar a área. Já o Azerbaijão prometeu que vai respeitar a cultura, o idioma e os direitos dos armênios étnicos e também derrubar um bloqueio de abastecimento de comida, combustível e água que já dura 10 meses. Os governos da Armênia e do Azerbaijão vão se reunir no começo de outubro, na Espanha, num encontro que também deve ter a presença de líderes da Alemanha, França, União Europeia, que acompanham os desdobramentos da crise. A Armênia já disse que não vai dar uma resposta militar, mas boa parte da população de Nagorno-Karabakh, estimada em 120 mil pessoas antes de milhares começarem a fugir dali, teme uma limpeza étnica e resolveu não apostar em acordos entre os governos. Um medo marcado por 3 décadas de conflito. Um conflito que se intensificou nos anos recentes. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa composta por 7 províncias, com o dobro do tamanho do Distrito Federal aqui do Brasil e que fica bem na fronteira entre o Azerbaijão e a Armênia, no sul do Cáucaso, na Ásia Central. O território trocou de mão em mão ao longo de séculos. Foi parte do Império Persa, do Império Russo e do Império Britânico, sempre contando com um forte movimento interno por soberania ou mais autonomia. A fase contemporânea desse conflito, tendo como atores o Azerbaijão e a Armênia, remonta ao ano de 1988, com movimentos separatistas locais que começaram a ganhar força diante do colapso da União Soviética. Além de Nagorno-Karabakh, outros territórios fronteiriços passaram a ser controlados por armênios étnicos, cerca de 20% do território do Azerbaijão. Quando a União Soviética efetivamente se dissolveu em 1991, Nagorno-Karabakh passou a reivindicar a sua soberania, uma soberania que nunca foi reconhecida por outros países. A partir dali, o território passou a ser gerido por um governo de fato, apoiado pela Armênia e que entrou em conflito com o Azerbaijão. Em 1994, os dois países assinaram um cessar-fogo que se mostrou frágil ao longo dos anos, com conflitos pontuais. Mesmo assim, foi um arranjo precário que manteve um governo separatista e que estabeleceu uma linha divisória na região e um acordo entre as demandas azeres e armênias. Em 2020, Nagorno-Karabakh passou por um momento de grande hostilidade. Um conflito armado e aberto entre forças do Azerbaijão e as forças separatistas apoiadas pela Armênia.
Ao longo de 6 semanas, mais de 7.000 pessoas morreram, contando aí militares e civis. Foi um movimento que contou com participação de potências estrangeiras, com a Rússia apoiando a Armênia e a Turquia apoiando o Azerbaijão. Naquele ano de 2020, a Armênia e o Azerbaijão assinaram um cessar-fogo estabelecendo novas fronteiras. Na prática, o Azerbaijão retomou o controle sobre a maior parte do território de Nagorno-Karabakh e permitiu um corredor, uma estrada, para conectar a região com a Armênia, que também manteve unidades militares por lá. O abastecimento de itens básicos seria garantido por tropas da Rússia, que atuou como mediadora desse cessar-fogo. Mas o trato não foi suficiente para acabar com as hostilidades. No fim de 2022, o Azerbaijão acusou forças separatistas de estarem usando a estrada para obter armas da Armênia. Um conflito com tropas armênias deixou dezenas de mortos, e manifestantes financiados pelo governo do Azerbaijão bloquearam a ligação de Nagorno-Karabakh com o país vizinho. Começou a faltar de tudo na região, que passou a enfrentar uma crise humanitária. Foi essa região, estrangulada economicamente e cada vez mais frágil militarmente, que foi alvo dos ataques azeres em setembro de 2023, no que parece ser o fim de um processo de tomada de controle da região pelo Azerbaijão. Você ouve aí manifestantes protestando na capital Yerevan contra o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, no dia 20 de setembro, logo depois dele assinar o cessar-fogo, que na prática acabou passando definitivamente Nagorno-Karabakh para as mãos do Azerbaijão. Os manifestantes acusam Pashinyan de não proteger os armênios étnicos residentes ali. O primeiro-ministro disse o seguinte, abre aspas, as tentativas de arrastar a Armênia para uma escalada militar em grande escala são inaceitáveis. Não deveremos permitir que essas forças, pessoas, incluindo dentro da Armênia, ponham o Estado armênio em risco, fecha aspas. Analistas apontam que um dos motivos pelos quais o Azerbaijão apostou nessa ofensiva final é a preocupação da Rússia com a guerra na Ucrânia, que dura desde o começo de 2022. Os russos apoiam a Armênia, mas atuaram como mediadores entre os dois países. Eles enviaram tropas de paz para Nagorno-Karabakh e também eram os responsáveis por garantir o abastecimento da região. Ao ter que direcionar recursos e atenção para o conflito na Europa, a Rússia acabou deixando o território desguarnecido. Outra frente de influência da guerra da Ucrânia sobre a situação em Nagorno-Karabakh diz respeito à relação entre o Azerbaijão e os países da Europa Ocidental, como França e Alemanha. Isso porque o Azerbaijão é um país muito rico em recursos naturais, como petróleo e gás, e se tornou um aliado ainda mais estratégico no fornecimento de energia para os europeus depois das sanções econômicas à Rússia. Os europeus condenaram a incursão do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, mas se veem com opções limitadas para retalhar mais uma fonte de recursos tão importantes para eles. É por isso que o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen são esperados para um encontro entre os líderes de Armênia e Azerbaijão. É uma tentativa de passar a mensagem de que a diplomacia prevalece em um conflito que envolveu o uso de força e acordos quebrados. Chegou ao fim nesta terça o mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República, cargo que ele ocupava desde 2019. A passagem do Aras pelo comando do Ministério Público da União foi marcada por um alinhamento sistemático a Jair Bolsonaro, que indicou o nome dele, e pela omissão diante da gestão desastrosa da pandemia e do golpismo do então presidente. Até Luiz Inácio Lula da Silva, novo titular do Planalto, indicar o sucessor do Aras, o cargo será ocupado interinamente pela subprocuradora Eliseta Ramos. A Isabela Cruz escreveu um texto sobre a sucessão no Ministério Público. Isabela, o que faz um Procurador-Geral da República e quem está habilitado para ocupar esse cargo? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, instituição que compreende os Ministérios Públicos Federal, incluindo a esfera eleitoral, militar e do trabalho, além do MP do Distrito Federal. O cargo fica responsável no âmbito judicial pela atuação do Ministério Público Federal nas Cortes Superiores da Justiça Brasileira, o STF, Supremo Tribunal Federal, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. No Supremo, ele pede a abertura de investigações e processos penais contra autoridades que tenham foro privilegiado naquele tribunal. É o caso, por exemplo, do presidente, do vice, de deputados federais, senadores e ministros de Estado.
No STJ, para onde o procurador-geral designa subprocuradores-gerais para comandarem os casos, é a mesma lógica, mas por lá quem tem foro especial são, por exemplo, governadores e desembargadores dos tribunais de justiça. Como se vê, são atribuições que, especialmente desde a Lava Jato, rendem ao cargo grande destaque na vida política brasileira. A Procuradoria-Geral também opina em diversos tipos de casos em nome dos interesses da sociedade, ao menos em tese. Além disso, ela pode apresentar ao Supremo ações de controle de constitucionalidade. Isso é, ações que controlam se os atos do poder público, uma lei, por exemplo, estão de acordo ou não com a Constituição. Os mandatos para o comando da instituição são de 2 anos, podendo haver reconduções. A nomeação funciona assim: o presidente da República escolhe um nome, que depois passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e então é votado no plenário pelos senadores. A Constituição exige que seja alguém de pelo menos 35 anos de idade e um integrante da carreira. Como o texto não especifica a que carreira se refere, há um debate na comunidade jurídica sobre poderem ser indicados também procuradores dos outros ramos do Ministério Público da União, além do federal. Mas na prática não é isso que acontece. Costuma ir alguém do MP federal mesmo, que é o maior. Os presidentes também costumam escolher entre os servidores que já são subprocuradores gerais da República, que é o cargo máximo da carreira federal. E como está a corrida pela sucessão do Augusto Aras? Quem são os nomes que estão sendo citados e quem está mostrando poder de influência nessa indicação? Lula já indicou que, diferentemente do que ele e Dilma fizeram nos mandatos anteriores, agora ele não vai necessariamente seguir as recomendações da lista tríplice votada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Depois da Lava Jato, os cálculos dessa escolha, que tem que ser aprovada no Senado também, passaram a envolver mais elementos. Ainda assim, é algo mais simples do que indicar alguém para o Supremo, por exemplo, porque o presidente fica restrito aos nomes dos servidores de carreira do Ministério Público. Lula tem sido cobrado pela escolha de mulheres e de pessoas negras para esses altos cargos da República, mas tem mostrado que não está dando muita importância para essas demandas. Os nomes mais cotados até o momento são de homens brancos. O presidente tem consultado ministros do Supremo, especialmente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, para decidir o sucessor de Aras. O atual procurador-geral, aliás, tentou se descolar pelo menos um pouquinho do bolsonarismo depois da chegada do PT ao poder, mas pelo jeito isso não foi suficiente para conseguir mais uma recondução. Dessas conversas entre Lula e os ministros do Supremo, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, de perfil mais conservador na agenda de costumes, surgiu nessa corrida como o principal adversário do subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, que parece ser mais progressista e tem o apoio da cúpula do PT. Outro nome é o do subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, responsável pelos inquéritos e denúncias contra os envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. A gente traz para você na descrição desse episódio um link com um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. Do conflito em Nagorno-Karabakh à sucessão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, durma com essa. Com roteiro e apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoris, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!